Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, venha iluminar o seu entendimento. Que o Espírito do Deus vivo, o Deus de Abraão, o Deus de Israel, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo, venha abrir o seu entendimento para que você possa entender a sua santa palavra e então ter juízo, fé, coragem para obedecer o que Deus ensina. Ele dá duas opções para nós, para você e para mim. Duas opções: a bênção ou a maldição. Somos nós que escolhemos a bênção ou a maldição. Não há como levar as duas. Ou é a bênção ou é a maldição. Não tem nada a ver com destino ou sorte. A sua vida, a minha vida, a nossa vida depende da nossa escolha. A bênção para aqueles que obedecem. A maldição para aqueles que desobedecem. Não é que Deus seja vingativo quando a pessoa desobedece a sua palavra e é amaldiçoada. Não. Porque quando eu obedeço a palavra de Deus, então eu estou escolhendo, eu estou optando por aquilo que Deus manda que eu faça. Obedecer a sua palavra. Se eu obedeço a sua palavra, eu vou colher naturalmente. Não é porque eu mereço, não. Eu vou colher naturalmente a bênção, porque eu escolhi ouvir e obedecer a sua palavra. Agora, se por acaso eu acho que obedecer a palavra de Deus é muito difícil, é complicado, vai tirar a minha liberdade e coisa dessa natureza, e eu decido desobedecê-la, então a desobediência, o custo da desobediência, a colheita da desobediência é a maldição. Não é que Deus me amaldiçoe, não. É que é o colher daquilo que nós plantamos. A Bíblia ensina que tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Então, se eu escolho obedecer a palavra de Deus, andar de acordo com as suas regras, de acordo com a sua palavra, os seus caminhos, de acordo com a sua justiça, absolutamente, eu tenho certeza absoluta que eu vou colher os frutos da obediência, que são as bênçãos. Então, as bênçãos garantem, ou melhor, as bênçãos são garantidas pela obediência à palavra de Deus. A maldição ou as maldições são o fruto da desobediência, da rebeldia. E você que tem filha, filho, nós que temos filhos, sabemos que isso é um fato, é uma realidade. Quer a gente goste ou não, quer a gente tenha sorte ou não, o que nós plantamos, nós vamos colher. Essa é a lei da vida, é a lei de Deus. Ele não optou, ele não fez isso aí. No princípio, Deus
criou tudo do bom e do melhor, tudo perfeito. Adão e Eva não tinham a opção de escolher a desobediência. Eles só conheciam o bem, eles não conheciam o mal. Então tudo era perfeito com eles. Mas desde o momento em que eles decidiram desobedecer à palavra de Deus, então essa desobediência, essa rebeldia acarretou a maldição, trouxe a maldição para a terra. A própria terra foi amaldiçoada por causa da rebelião de Adão e Eva. Eles se rebelaram, contrariaram a vontade de Deus, contrariaram a palavra de Deus, porque Deus é pai, ele não é padrasto, ele é pai, e ele quer o melhor para os seus filhos. Mas se os seus filhos decidem escolher a desobediência, ele não pode fazer nada, porque o espírito da rebeldia, o espírito da desobediência vai alcançar os rebeldes e vai amaldiçoá-los, vai ter o direito de destruir a vida dos rebeldes. Mas quem obedece à palavra de Deus está protegido pelo próprio Deus, pela própria palavra de Deus. Olha, se você obedecer, você vai ser abençoado. Tudo vai ser abençoado. É o que ele ensina. E é o que nós, seres humanos, temos condições de escolher entre o bem e o mal. Se você escolhe o bem, você vai colher o bem. Se você escolhe o mal, você vai colher o mal. É o que o Espírito Santo ensina através do apóstolo Paulo, dizendo: não erreis, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, zombar, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Eu tenho visto isso em toda a minha vida, inclusive dentro da minha própria família. Dentro da minha própria família, na minha casa, nós vimos isso. Nós tivemos um irmão muito inteligente, um rapaz muito esperto, mas esse meu irmão, ele tinha um espírito, digamos assim. Ele era mulherengo, muito mulherengo. Muito mulherengo. E esse meu irmão, ele se casou. E ele era muito feliz, porque era bem-sucedido na vida profissional e muito inteligente e tinha uma família muito boa, bacana. Porém, por conta dessa inclinação de mulher, essa inclinação pelas mulheres, ele era um homem extremamente mulherengo, a mulher dele, que ele amava, o expulsou de casa: não quero mais você. Ele já tinha 2 filhas e ele ficou desesperado. O chão se abriu debaixo dos seus pés. Então, ele sabia que um dia, cedo ou tarde, isso iria acontecer, porque a mulher dele era uma mulher que não aceitava dividi-lo com mais ninguém. E quando ela o deixou, ele caiu em desespero. Aí ele casou outras vezes, constituiu outra família, depois descasou e casou novamente.
até que, cedo, prematuramente, ele ficou enfermo, ele caiu de cama, ficou em coma durante não sei quantos meses, quase um ano, se eu não me engano, e morreu. Ele foi abençoado ou foi amaldiçoado? Não, ele foi amaldiçoado, porque jovem ainda, ele partiu para a eternidade. Por quê? Foi Deus que amaldiçoou? Não. Foi meu pai que amaldiçoou ele? Não. Ele se amaldiçoou. Ele optou em seguir o caminho da desobediência. Ele sabia. Ele tinha consciência do que era errado. Ele tinha consciência do que era errado. Mesmo assim, ele ingressou no seu erro. Ele investiu nos seus erros. Ora, minha amiga, meu amigo, veja que a bênção e a maldição estão diante de nós. Não é porque eu tive sorte. Não, eu não conto com sorte. Eu tenho dito e repito, eu quero que a minha sorte vá para os quintos do inferno. Eu não preciso de sorte. Eu não preciso de sorte. Eu preciso, sim, de ter entendimento para compreender a palavra de Deus e obedecê-la. Se eu fizer isso, eu garanto a bênção na minha vida. Eu garanto que serei abençoado. E foi isso que eu optei desde a minha juventude. Então, amiga e amigo, Deus não amaldiçoa ninguém, mas ele dá o resultado, ele mostra o resultado para aqueles que obedecem e para aqueles que desobedecem a sua palavra. Olha, se você seguir por esse caminho que eu estou ensinando, você pode ter certeza que você será abençoado. Mas se você optar por aquele caminho B, que eu rejeito, você será amaldiçoado. O que você quer fazer da sua vida? Então, você, amiga e amigo, é quem decide o seu futuro. Veja só, ontem nós lemos, vou repetir hoje, quando Deus, através de Moisés estava lá no pico do Monte Sinai, lá na Arábia, e o povo de Israel lá embaixo. E Deus falou com Moisés: olha, Moisés, diga para esse povo o seguinte, que se ele ouvir a voz do Senhor teu Deus, quer dizer, ouvir a voz é ouvir os seus mandamentos, as suas obrigações, os seus conselhos. Se ele ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Sobre todas as nações da terra. Olha só o que Deus faz quando a pessoa ouve e obedece a sua palavra. E todas estas bênçãos virão e te alcançarão quando, repete Deus, ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então, amiga e amigo, eu sei que o Espírito de Deus é o Espírito que leva a gente a obedecer, que convence a gente do caminho certo, da justiça, do juízo. É Ele que nos dá fé, coragem. Mas também existe o espírito da desobediência, o espírito da rebelião. Assim como o Espírito de Deus nos encaminha pelo caminho do bem, da bênção, o espírito do inferno, Lúcifer, Satanás,
O diabo, ele inspira, orienta, instiga as pessoas a desobedecerem a palavra de Deus e, consequentemente, colherem as suas maldições. Então, em suas mãos estão as bênçãos ou as maldições. Você e só você tem o direito de escolher. Por isso que eu tenho orado sempre, ó Deus, abra o entendimento nosso, para que a gente possa compreender a tua palavra, ter fé ou coragem para obedecer a tua palavra, os teus mandamentos, seguir de acordo com a disciplina do reino de Deus, que é dirigido, que é conduzido pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo. Daí a razão porque necessitamos receber o Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo para orientá-lo e dar coragem para você obedecer. Dar coragem para rejeitar a rebeldia e acatar, se submeter, se sujeitar à obediência. Israel é o exemplo clássico, transparente. O povo de Israel tem nos ensinado as bênçãos e as maldições. Na sua vida, toda a sua história, a história do povo de Israel, você encontra aqueles que foram abençoados e aqueles que foram amaldiçoados. A maioria foi amaldiçoada, mas a minoria foi abençoada. Por que foi abençoada a minoria? Porque a minoria ouviu, atendeu, temeu a Deus e seguiu a sua palavra. A maioria não, se rebelou e, consequentemente, colheu os frutos da maldição. Por exemplo, apenas a título de exemplo, que é um caso bem fácil de você entender, o rei Davi foi escolhido por Deus porque ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Mesmo tendo o coração segundo o coração de Deus, Davi, quando era rei, ele se achou no direito de tentar tampar o sol com a peneira e mandou matar o soldado mais fiel que ele tinha, um dos mais fiéis soldados dele, para ficar com a mulher dele, para esconder o seu pecado. Mesmo tendo um coração segundo o coração de Deus, Davi colheu a maldição. E ele passou pelo vale da sombra da morte. Ele pode falar isso melhor do que eu. Se você ler os Salmos, em especial o Salmo 51, o Salmo de arrependimento de Davi, perdoa-me, Senhor, tem misericórdia de mim, eu pequei. Quer dizer, Davi ainda achou fé, coragem para confessar o seu pecado e se arrepender e começar uma vida nova com Deus. E Deus aceitou. Deus é bom, Deus é misericordioso, Ele está sempre pronto para perdoar, mas para perdoar a pessoa tem que se arrepender, a pessoa tem que deixar a sua rebeldia, o seu caminho mau. E se ela não deixa, o que Deus pode fazer? Nada. Porque Ele já ditou, olha, bênção para os obedientes, maldição para os rebeldes, os desobedientes. E cada um tem que escolher o seu próprio caminho. Meu irmão e eu nascemos do mesmo ventre, da mesma família. Mas ele seguiu o caminho dele e eu sigo o meu caminho. Eu preferi obedecer a palavra de Deus. Não é que eu seja um cara de sorte, não, eu não sou de sorte. Mas eu tenho juízo e tenho tido coragem para manter a minha cabeça sujeita ao reino do Espírito Santo, que é o reino de Deus. Então, fazendo assim, eu garanto o meu futuro, porque eu estou vivendo na obediência
a palavra de Deus. Eu garanto o meu futuro. Agora, quando a pessoa conhece a verdade e segue a mentira, o que vai fazer? Ah, bispo, mas e quando a pessoa não conhece a verdade? Jesus mandou que os seus servos issem por o mundo afora e pregassem a palavra da verdade, ensinassem o povo. Então, todo dia nós ensinamos. Agora, obedece quem quiser. A pessoa tem o direito de escolher entre a obediência e a rebeldia, ou desobediência. Então, a bênção de Deus vem de forma natural por conta da obediência. Mas a maldição também vem de forma natural por conta da desobediência. É como a gente fala para o filho, para a filha, olha, não vai por esse caminho não, que isso aí é perigoso. Não passe naquela rua ali, porque ela é perigosa. Ali tem muitos maus elementos. Não passe por ali. Então, quando o filho obedece à voz do pai, da mãe, e evita aquele caminho, então ela automaticamente se preserva, é guardada, é protegida. Mas se ela disser, não, eu vou ver, só de curiosidade, vou passar por lá, ela vai se dar mal. E quem é que pode impedi-la? Ninguém. Isso é uma coisa dela. Então, Deus fala com o seu povo e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Você não precisa correr atrás das bênçãos, não. As bênçãos vão correr atrás de você. As bênçãos vão alcançar você, amiga, quando você, meu caro amigo, for obediente à palavra de Deus. Agora, se você for rebelde, você pode ter certeza, a maldição vai perseguir você. Tudo que você fizer vai dar errado. Por quê? Porque você está seguindo o caminho das trevas, o caminho da escuridão, o caminho que não deixa você enxergar nem 1 milímetro diante dos seus olhos. Obviamente, a pessoa vai cair no buraco. Tá aí. Entendeu, amiga e amigo? Então, por exemplo, nós falamos ontem, que os pais abençoam ou amaldiçoam os seus filhos. Por quê? Porque os pais têm a autoridade de Deus. Os pais têm a autoridade de Deus. Tanto é verdade, que um dos mandamentos diz: honrarás teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra. Honrarás teu pai e tua mãe. Quer dizer, o pai e a mãe têm que ser honrados. Eles têm que ser honrados pelos filhos. Se os filhos são rebeldes aos pais, os filhos vão colher a maldição de forma natural. O pai e a mãe não precisam amaldiçoar, não. A maldição já vai alcançar os filhos. Isso tem acontecido muito. E nós vemos a humanidade perdida, desorientada, na escuridão, por conta dessa rebelião dos filhos para com os pais. É claro que também os pais que também são errados, que fizeram más escolhas, vão semear isso também para os seus filhos. Enfim, eles vão acabar colhendo a maldição por conta deles, dos próprios pais, não obedecerem à palavra de Deus. Os filhos também vão seguindo o mesmo caminho e vão colher os mesmos frutos. Mas aqui diz o que o Espírito Santo fala através do apóstolo Paulo para a igreja em Gálatas. Ele diz: não erreis, não erreis. Deus nos deu a cabeça para pensar, coração, alma, sensibilidade para sentir o que Deus sente quando é traído
pelos corruptos, pelos rebeldes. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo é tudo. Tudo o que o homem semear, isso também se fará. O meu irmão semeou o mal. Ele colheu o mal. E quem poderia impedi-lo de semear o mal? Ninguém. Só ele mesmo. Entendeu, minha amiga, meu amigo? A bênção é para os que obedecem à palavra de Deus. A maldição é para os que são rebeldes à palavra de Deus. É isso que aconteceu com Adão e Eva. Eles eram cheios do Espírito Santo. Eva, antes de ouvir a voz do diabo, antes de cair em tentação, Adão e Eva, antes de caírem em tentação, eles eram perfeitos. Eles eram perfeitíssimos. Não tinham defeito nenhum. Mas tinham uma coisa chamada o quê? Liberdade para escolher o bem e o mal. Isso também aconteceu lá em cima, nos céus. Lúcifer, está escrito que ele foi criado perfeito. Deus o criou perfeito, em perfeição. Mas, mesmo na perfeição, ele se deixou levar pela inveja, porque queria ser igual a Deus. Então, foi expulso. Então, minha amiga e meu caro amigo, Deus não cria robôs. Os anjos não são robôs, nunca foram. E a humanidade nunca foi robô. Nós temos a consciência, o direito de escolher o nosso próprio caminho. E se nós escolhermos mal, nós vamos escolher o mal. Se escolhermos o bem, nós vamos escolher o bem. Se nós escolhermos obedecer à palavra de Deus, que é perfeita, então nós vamos ser abençoados. Mas se nós optarmos em desobedecê-la e seguir os nossos próprios instintos ou a voz do diabo, é claro que vamos colher a maldição. Só depende de cada um de nós. Então, a bênção e a maldição, o Senhor Deus disse para o povo de Israel: eis aí, 2 caminhos, a bênção e a maldição. Você escolhe. Deus não impõe a vontade dele. Ele deixa que nós venhamos escolher o nosso próprio caminho. Essa é a realidade. Espero ter ajudado vocês. Nós, na Igreja Universal do Reino de Deus, pregamos, ensinamos, orientamos o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Nós ensinamos. Agora, há aqueles que obedecem e são abençoados, naturalmente. Mas há outros que preferem seguir seus próprios caminhos, seus próprios pensamentos, e são amaldiçoados. O que a gente vai fazer? Entendeu, amiga e amigo? Você entendeu? Se você entendeu, pratique isso. Porque aqui está o segredo da bênção, mas também tem ou há a chance da maldição. A bênção ou a maldição vai depender da sua cabeça. Se a sua cabeça é conduzida pelo Espírito Santo, por isso a necessidade de se receber o Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. E quando ele nos guia em toda a verdade, é claro que nós vamos escolher os frutos da verdade, as bênçãos. Mas, se há rebeldia, então a colheita será a maldição. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.